Olá, pessoal. Aqui é Paulo Carvalho, da PHP Investimentos. Então, vamos dar sequência, esse será o vídeo número 4. Vamos dar sequência ao nosso estudo de análise técnica ou análise gráfica. Bom, hoje nós vamos verificar diretamente no gráfico os movimentos de tendência, de alta, de baixa, tendência lateral, fundos, suporte, topos e resistência. Ok? Então, vamos lá. Inicialmente, a gente vai... eu vou voltar um pouquinho aqui e a gente vai acessar a página da B3, da Bolsa de Valores. Então, no Google aqui, vocês colocam B3, dá um Enter, e vamos clicar no link da B3. E o link oficial da B3 é b3.com.br. Há outras empresas que mostram também como fosse B3, mas você clica lá, ela primeiro vai entrar no site da empresa, depois ela vai fazer um link com a B3. O ideal é entre direto no site da B3, então, utilizando este endereço, b3.com.br, a Bolsa do Brasil. Então, basta clicar aqui para a gente entrar na página inicial da B3. Estando na página inicial, este é o padrão que abre. Ele mostra, então, quantos pontos fechou a Bolsa ou está naquele momento. Então, como eu estou gravando este vídeo no sábado, este movimento é de sexta-feira fechado. Então, 127.093 pontos. Este é o índice da Bolsa. Repetindo, então, o que eu venho falando em outros vídeos, aqui esta informação que normalmente aparece nos telejornais. A Bolsa fechou em alta, a Bolsa caiu X%, que nem aqui. Então, a Bolsa, na sexta-feira, fechou com 0,86%. Então, e em números, em pontos, 127.093 pontos. E quanto que em pontos ela subiu na sexta-feira? 1.084 pontos. Ok? Então, vamos lá. Para eu ver uma determinada ação no gráfico, eu clico aqui, então, em acompanhar cotações. Por default ou por padrão, é este gráfico que aparece. Mas não é este gráfico que a gente estudou, que a gente viu. Mas nós já vamos chegar lá. Bom, esta janela aqui, eu não vou entrar em detalhe o que é esta janela, então a gente vai ocultar essa janela para deixar uma área de trabalho um pouco maior. Bom, então vamos trabalhar com o gráfico em formato de candles, né? Plotando candle para nós no gráfico. E como que eu faço isso? Eu posiciono o cursor aqui, candles, lembra que eu falei que a tradução seria velas? Então está aqui, a gente clica em velas e ele já vem no formato de velas. Bom, mas a gente vê que os candles aqui estão muito comprimidos, né? Por quê? Porque o tempo desse candle aqui, cada candle desse, está representando uma hora. Então, vamos trabalhar com o padrão de candle de um dia. Então, basta eu clicar aqui, como ele está aparecendo hora aqui, né? Então, eu clico nessa setinha para baixo e vou ter a opção aqui de escolher, então, um dia. Então, eu quero que cada candle represente um dia de movimento, ok? Então, já está aqui. Bom, o que a gente visualiza aqui? A gente visualiza que nesta janela que começa aqui, em maio de 23 até o dia 8/12, a gente, de cara, a gente já vê que teve um movimento de alta aqui, depois ele ficou, digamos, patinando aqui esse preço,
depois ele subiu um pouquinho, aí ele teve um movimento de queda, depois ele ficou em uma determinada faixa, depois ele caiu novamente, veio até aqui embaixo e agora ela subiu bastante. Bom, resumo, do início do ano, como a gente já está no dia 9, faltam 22 dias para encerrar o mês, 22 dias corridos, né? E encerrar o mês e o ano, a pergunta é, este ano a Bolsa subiu desde o começo do ano ou caiu? Bom, a gente pode ver isso, a gente pode ver isso comprimindo esse gráfico, né? A gente comprime ele um pouquinho e a gente tem aqui, ó, 2023. O que eu vou fazer? Eu vou comprimir mais ainda para que todo o ano caiba nesta janela. Então, como 2023 está aqui, o primeiro dia já, eu vou localizar aqui quando que ela fechou. 2029 é esse que andou aqui, é o último dia do ano de 2022. Então, no dia 29 de 2022, fechou este movimento aqui. Então, eu peguei essa régua, né, eu cliquei nesta régua aqui, para eu ver quanto que subiu. Dá para ver já, olhando aqui, já dá para ver que subiu. Se ela está aqui e agora ele fechou aqui em cima, a gente já sabe que subiu. Mas durante todo o período, ele teve movimentos de queda e recuperação, né? E chegou a cair até 10%. Lá no dia 24 de março, a Bolsa caiu 10%. Bom, e hoje que eu digo é sexta-feira, né, porque eu estou gravando no sábado, então, na sexta-feira, ela fechou com 15,93% de aumento. Ou seja, desde o início do ano até agora, a Bolsa subiu 15%. Bom, isso quer dizer que todas as ações que compõem o índice subiram nesse patamar? Não. São várias ações, eu não vou entrar aqui em detalhe de quantas ações são, quais são as ações que compõem o índice. Para frente, eu vou gravar um outro vídeo, aí a gente vai tratar, né, de quais são as ações que compõem o índice, quais são os parâmetros para compor esse, para a ação se habilitar a compor o índice, digamos, ok? Bom, então, subiu 15%. Então, de antemão, eu já digo assim, que a maioria das ações que compõem o índice subiu. Umas subiram mais do que a variação no índice, outras subiram bem menos, né? Mas, na média, deu isso. E teve ação que simplesmente ficou negativa. Então, eu vou listar aqui algumas ações só para a gente ver. Então, como que a gente coloca, eu quero ver a ação da Petrobras? Com o cursor dentro da janela aqui, em qualquer espaço aqui, eu digito Petri 4. Vamos colocar aqui antes Vale 3. Vale 3. Bom, será que a Vale subiu desde o começo do ano ou caiu? Então, a gente tem também aqui o último dia do movimento da Vale. Vamos pegar a régua, colocar aqui e clicar. Então, o movimento da Vale, ela teve o menor preço que a Vale teve, né? Foi com R$ 22,33, representando uma queda do início do ano até o dia 21 de agosto, onde eu estou com o cursor aqui, 21 de agosto, né? Então, ele teve uma queda de 28,7%. Agora, na sexta-feira, essa queda já recuperou bastante, né? Mas, ainda assim, a Vale, do começo do ano até agora,
caiu na casa de 10%, 9,92%, onde eu estou com o cursor aqui. Ok? Bom, vamos ver outra ação bem conhecida, né, que é a Petrobras. Será que a Petro caiu ou será que a Petro subiu? Dia 29. Tá? Então, também vou pegar a régua, colocar no dia 29 e vou. A Petro, mesmo durante a menor queda, o menor preço que a Petrobras teve, ela chegou a cair 10% lá em 24 de março. Ela veio caindo, caindo. Em 24 de março, ela atingiu o menor preço nesse período, né? Do início do ano até, então, 24 de março, de 10, praticamente 11%, 10,99. E fechou até o dia 8, então, com 75% de alta. Então, quem investiu na Petro lá no início do ano e trouxe até sexta-feira, e na sexta-feira resolveu vender, embolsou aí algo em torno de 75% de ganho. Bom, lembrando mais uma vez, não estou aqui recomendando nenhuma compra de ações, não estou fazendo análise de ativos, porque não sou analista, não sou analista técnico e nem analista fundamentalista. Apenas estou mostrando as ferramentas, né, de como que você vê o comportamento das ações. Quanto à estratégia de comprar, qual é o melhor ponto para entrar, qual é o melhor ponto para sair, isso eu não posso fazer por uma questão de normativa, né? Posso até saber como faz, mas não sou habilitado para isso. Então, como eu não sou um analista técnico e nem um analista fundamentalista, eu não posso fazer nenhuma recomendação e dizer, ó, se você entrar aqui, você vai ter, digamos assim, expectativa de ganho, né? Não posso fazer isso, ok? Bom, uma outra ação que eu quero mostrar para vocês é a da CEMIG. CEMIG 4, vamos ver aqui. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês um candle bastante grande que teve aqui. Então, aqui teve um candle com uma amplitude muito grande aqui nesse dia. E, bom, para quem acompanha o mercado, deve ter ouvido falar por que esse candle, por que teve esse movimento tão brusco, né? E tão grande, né? Então, se a gente pegar aqui, e nesse dia aqui, no dia 16 de novembro, até este dia, que é o dia, esse candle aqui, teve uma queda em torno de 21%. E aqui a gente tem já que recuperou um pouco, mas teve uma queda de 16 de novembro a 7 de dezembro, portanto, apenas em 15 dias, de 18%. Né? Então, mas essa informação, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar aí, que vocês vão ver que foi uma ação, uma ocorrência, em função de um pronunciamento do governo, uma, de uma estratégia do governo de, de tomar alguma atitude com relação à empresa de energia de Minas. Ok? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês, a amplitude do candle. E também já aproveitar que eu já estou nesse gráfico aqui, para mostrar para vocês que o que a gente estudou sobre doji, por exemplo, nas ações individuais, e daí pode ser qualquer uma delas, eles aparecem muito mais dojis
do que no índice. Por quê? Porque como uma ação individual é mais fácil ela fechar estável durante o dia, ou seja, ter o preço de fechamento e o preço de abertura no mesmo patamar. E também ter variações mais significativas por ser uma ação só. O índice, ele tende a ter um comportamento um pouco mais suave. Não quer dizer que seja totalmente suave, mas por quê? Porque, como são várias ações que compõem o índice, o comportamento individual né, de uma ação pode não afetar tanto o desempenho do índice. Mas aqui, por exemplo, então, a gente vê toda essa amplitude. Aqui a gente vê o gap que a gente estudou, né? Aqui a gente vê um topo onde teve todo esse tempo de aumento aqui e fez esse candle aqui, né, sinalizando uma possível queda. Aqui já fez um gap, né, e, e já formou um candle de corpo pequeno com sombra inferior grande, já indicando que daria mais uma sequência ainda de queda. Aqui a gente tem um outro doji, né, indicando uma pequena recuperação, e realmente houve, né? Mas, então, durante o período aqui, dá para ver vários dojis aqui. Esse doji é o Dragonfly, né, que a gente estudou, a tradução é libélula, né? Aqui um doji padrão. Aqui o Dragonfly, quero ver se eu acho um padrão de doji aqui também. Os dojis são muito significativos, né? Aqui a gente tem um martelo, né? Por quê? Porque a gente está numa tendência de alta e a gente tem um martelo, né? Então, está o corpo pequeno lá e uma sombra grande aqui. Aqui, o martelo seria no fundo, aqui no topo, na verdade, aqui é um enforcado, né? Então, por que o desenho do enforcado? Porque se assemelha, né? Você teria a cabeça aqui e o restante do corpo para baixo. Aqui também, né? Ok? Então, os padrões de candles você vê direto no gráfico. Bom, agora deixa eu voltar no índice para não dizer que eu estou aqui tendenciando a investir ou recomendando investimento. Bom, aqui no índice a gente vai estudar, vai verificar o seguinte. O mercado, ele trabalha em zigue-zague, né? Então, ele faz este movimento, depois ele faz um movimento de baixa, depois ele faz... Deixa eu pegar uma outra ferramenta aqui que é mais prática para mim. Depois ele faz este movimento, depois ele faz isso, depois ele faz isso, depois ele faz isso. O que dá para notar aqui, então? Dá para notar que o mercado trabalha em zigue-zague. Ou seja, nessa janela que eu tracei aqui, você tem alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. Mas o que você nota? Que sempre as baixas são menores do que as altas. Então, o que a gente nota é que forma o que a gente chama de... A gente chama não, o mercado chama de... O mercado chama de topos e fundos. Então, vamos estudar os topos e os fundos. Como é que ele forma? Então, a formação de topos e fundos, a gente nota aqui. Então, aqui a gente tem um topo, aqui a gente tem outro topo, aqui a gente tem outro, aqui a gente tem outro topo, aqui a gente tem outro. Bom, vamos ver esta sequência. Quando você tem topos ascendentes, ou seja,
o preço que a ação atingiu num determinado momento, ela foi até um determinado preço, aí ela caiu um pouco. Depois ela subiu novamente. Então, você tem topos ascendentes e fundos ascendentes. Então, aqui eu tenho um fundo. Para cada topo, eu tenho um fundo correspondente, né? Então, aqui eu tenho outro fundo. Aqui eu teria um fundo. Aqui eu tenho outro fundo. Aqui eu tenho um fundo. E aqui eu vou ter outro fundo. Ok? Então, o que acontece? Eu tenho fundos ascendentes, fundos topos ascendentes e fundos também. Topo, fundo. Topo, fundo. Topo, fundo, topo, fundo. Então, numa tendência de alta, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma tendência de alta, concorda? Eu tenho, então, fundos cada vez mais alto que o fundo anterior. E os topos, idem. Topos cada vez mais alto. E como então, esta é uma tendência de alta, quando eu tenho fundos e topos ascendentes. Bom, na baixa, evidentemente, é o inverso, né? Quando eu tenho uma tendência de baixa, vamos pegar uma janela que tem uma tendência de baixa mais definida. Vamos pegar esta janela. Então, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho topos. Aqui já começa a mudar um pouquinho a tendência, lateraliza, mas ainda continua tendo topos. E agora eu tenho os fundos, né? Então, eu tenho, marquei aqui, deixa eu pegar um sinalzinho diferente aqui. Tenho aqui, tem outro aqui, outro fundo aqui. Aqui eu tenho um fundo quase que da mesma altura. Aqui eu tenho um fundo um pouquinho mais alto. Aqui eu tenho outro fundo, aqui eu tenho outro. E aqui eu teria o último que eu marquei, só para a gente estudar aqui. Bom, então, o que acontece na tendência de baixa agora? Na tendência de baixa, eu tenho topos inferior em relação ao topo anterior. Então, a sequência é topo inferior em relação o topo atual é inferior em relação ao anterior. Então, eu tenho uma sequência de topos cada vez mais baixa e uma sequência de fundos cada vez mais baixa. Ou seja, o fundo atual está abaixo do fundo anterior. Então, aí você tem uma sequência de baixa. Aqui, houve uma pequena recuperação, mas na sequência, a gente já vê topo, fundo mais baixo, topo, fundo mais baixo, topo e fundo mais baixo. Então, topo, 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 topo. Então, os topos também mais baixos em relação ao anterior. Então, o que é a característica, então, de uma tendência de baixa? A característica é eu tenho topos inferior em relação ao topo anterior. Então, tem uma sequência de topos inferior em relação ao anterior, e essa sequência forma, então, uma tendência de baixa, né? Bom, feito isso, dito isso, o que a gente tem? A gente tem para estudar também, que eu falei, está listado lá, os suportes e as resistências. Então, deixa eu pegar uma linha. Quando eu tenho um topo,
eu tenho um topo mais alto aqui, enquanto eu não rompo, o preço não rompe esse topo, eu tenho uma resistência. Aqui eu tenho outra resistência. Deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem. Eu tenho uma resistência aqui, que é exatamente a máxima desse topo aqui. Bom, o que é essa máxima? O preço chegou até lá, ele caiu antes, né? Chegou até lá, bateu na resistência, voltou. O preço tentou subir, nem chegou a tocar na linha de resistência. E como que eu traço a linha de resistência? Para eu traçar a linha de resistência, eu tenho que ligar pelo menos dois topos. Então, aqui eu tenho uma máxima desse topo e a máxima desse. Neste intervalo, eu tenho uma resistência e tenho, consequentemente, um suporte. Mas depois eu falo de suporte. Então, deixa eu falar só da resistência. Então, o que acontece? Aqui, o preço bateu lá, formou a resistência, caiu, subiu novamente, recuperou, não conseguiu chegar até a resistência. Bateu, voltou, subiu novamente, se aproximou bastante da resistência, caiu novamente, subiu. Aqui o preço ficou oscilando, o mercado ficou indeciso, tocou na resistência, ameaçou aqui, porque está vendo que tem um doji aqui, ele chegou a apontar um pouquinho para cima aqui, mas não rompeu definitivamente a resistência e voltou a cair. Então, a gente tem aqui uma resistência que durou um certo período, digamos assim, né? Um período bem considerável. Deixa eu só fazer a sequência aqui. Vamos ver aonde que ele veio romper essa resistência. Então, veja que esta linha dessa máxima desse preço, ela durou muito tempo. Então, o preço se aproximou, caiu novamente, e aqui ainda está uma tendência de baixa, e veio e criou novas resistências aqui. Então, o que aconteceu? Porque a resistência, ela pode criar outras resistências intermediárias, que o preço vem ali, bate, não passa, né, numa sequência, por exemplo, aqui foi uma outra resistência. Então, a máxima que o preço atingiu nesta janela de tempo, que deixa eu fazer uma janela aqui para ficar mais nítido aqui. Vou fazer uma janela aqui. Então, vejam, nesta janela, o que aconteceu? Formou-se um preço aqui, e esse preço se tornou uma resistência. Ele veio aqui, caiu, subiu, caiu novamente, subiu novamente. O preço bateu na linha de resistência, caiu novamente, bateu novamente, e aqui ele rompeu a resistência. Ok? Eu não vou falar, então, das técnicas que os analistas utilizam, né? Então, para fazer as operações. Eu só estou dizendo como que funciona para vocês aprenderem também a entender essa dinâmica do gráfico. Bom, agora a gente falou das resistências, agora vamos falar dos suportes. Né? O que acontece? Você também tem formação de suporte. Ao mesmo tempo que você tem uma resistência, depois de um determinado período, essa resistência, depois de rompida, ela pode virar suporte. Por exemplo, aqui, esta resistência foi rompida, o preço trabalhou um monte de tempo, uma quantidade grande de candles aqui, uma janela grande de tempo, e para ela ser rompida. Né? Então, veja, eu vou pegar exatamente aqui, fazer outra janela aqui.
Então, vejam, dentro desta janela, o que, que aconteceu? Depois que esta resistência, essa linha aqui era uma resistência, certo? Foi rompida, daqui para frente, ela virou um suporte. Porque cada vez que o mercado se aproxima daqui, há lembrança dos investidores de que foi difícil de romper ele. Então, eles tentam manter o preço naquele nível, pelo menos. É subir, ao chegar, se aproximar ali, há uma lembrança daquele preço e o mercado volta a subir. Então, vejam, o que, que aconteceu? Rompeu, subiu, ele criou novamente uma zona de máxima e de mínima, né? Então, atingiu novamente exatamente onde está a linha aqui, atingiu essa máxima, caiu novamente. Quando se aproximou aqui no fundo, esse fundo formou uma resistência aqui. Então, ele bate na resistência, volta a subir. Se aproxima da resistência, volta a subir. A da resistência não, do suporte. Então, ele se aproxima do suporte, volta a subir. Se aproxima, volta a subir. Aqui chegou a tocar o suporte, né? Fez uma mínima, furou o suporte, mas voltou novamente. Ou seja, os, os compradores lembraram aonde que foi o ponto de dificuldade de ultrapassar aquele preço. E depois de ultrapassado, eles não querem deixar o preço cair. Então, há uma briga de comprador e vendedor de ações, né? Então, ele toca novamente, tenta perfurar esse suporte, não rompe, e daí ele sai dessa zona aqui para formar uma outra zona de suporte e resistência. Então, vejam, quando você tem e quando a gente olha, assim, não é que seja difícil, realmente não é difícil, mas é que no início fica um pouco confuso para as pessoas montarem isso, fazer esse desenho. Então, veja, se você analisar aqui, o preço começou a trabalhar aqui dentro do que a gente chama de um canal, né? Então, dentro deste canal aqui, o preço ficou se movimentando dentro dessa faixa, né? Por isso que diz que é um movimento lateral. Movimento lateral, o que é? É quando você tem mínimas e máximas em uma determinada faixa. Ou seja, o preço chega naquela mínima, ele volta a subir. Bate na resistência, chega naquela máxima, volta a cair. E faz esse movimento repetidas vezes. Então, é isso que é o que a gente chama de movimento lateral. Ok? Muito obrigado e até um próximo vídeo. Bom, podemos encerrar, então.